Olá, Olá, boa noite. boa noite. A senhora me ouve bem? E assim, Muito bem, então tudo certo. O pessoal já está entrando, conseguem nos ouvir bem, tudo certinho. sim, Já podemos começar então? Ou espera mais podemos, um pouquinho? Podemos? Então podemos. vamos de uma vez. Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui com a Daiane, certo? Seu nome é muito diferente, achei ele lindo. É verdade. Enfim, ela é graduada em enfermagem e obstetrícia e doutora em enfermagem também pela Universidade Federal do Rio Grande, pesquisadora do grupo de estudo e pesquisa em gerontogeriatria, enfermagem, saúde e educação. Isso aí. E ela atua principalmente nas áreas de idoso, ostomias, né? Que ela já está acostumada a vir aqui conversar com a gente, com a Fernanda. Já participou de várias atividades do GESPRO. E, bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a data que a gente teve esse mês, que foi o Dia Mundial da Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. E aí, como especialista, né, na área de idoso, a gente trouxe a Daiane com muito carinho. E aí a gente pode começar falando um pouquinho sobre os índices da violência, o que você pode trazer pra gente. Fica à vontade. Casa é sua. Ótimo. Então, olá, pessoal. Olá, boa noite, né? Então, aí a gente vai começar hoje a falar um pouquinho dessa questão, né, da conscientização da violência contra a pessoa idosa, que é um assunto, apesar de toda essa questão que envolve ainda a questão do idoso, a gente ainda percebe o quanto a gente precisa avançar, né? No tocante à questão da violência, a questão da valorização. E eu acho até interessante, a Adrícia, né? Adrícia, isso diferente também. Assim, Adrícia, a gente também trazer e pontuar. Oi? Eu vou silenciar o meu microfone para você Tá. ficar mais não ter muita interferência, mas eu tô aqui com você. Não, vamos conversando, sem bate-bola. E assim, acho que é interessante a gente trazer assim também, né, essa questão do cuidador, né, que a gente eu até sinalizei para ti depois, né, essa questão da gente falar também do cuidador. Quem é que cuida do cuidador? A gente fala da violência, né, contra o idoso, principalmente nesse mês de junho, né, que ele é considerado aí o mês lilás, o mês roxo, né, principalmente dia 15 de junho, né, que é uma data comemorativa aí, para tu ver que é uma coisa nova, né? Vem 2006, em junho de 2006, é lançado então essa questão aí pela Rede Internacional de Prevenção ao Abuso contra o Idoso, né? E aí ele só foi chancelado de fato pelas Nações Unidas em 2011, né? Então, para a gente ver, a gente está em 2023, vamos botar aí 12 anos, né? Isso. Então, o quanto ainda a gente precisa avançar no tocante à questão do cuidado ao idoso, eu digo o todo, né? Às vezes a gente não saber cuidar do idoso como ele tem que ser cuidado é uma espécie de violência também, né? Uma negligência, né? Então, muitas vezes o idoso tem risco para quedas, né? Tem uma série de situações aí que estão, né, que estão realmente no contexto, né? Na questão do contexto em si, né? Propriamente dito, do cuidado ao idoso, né? Então, se a gente for pensar, a pessoa idosa, ela é cheia de situações que a gente precisa desvelar, né? Então, assim, ó, é violência, é o cuidado, não são os riscos, né, também, né? As fragilidades, as vulnerabilidades, porque a velhice em si, né? Então, ela é, como é que eu posso dizer assim, ó, a velhice, ela não é, as pessoas, a pessoa é velha, né? Então, a gente não fala que é velho, a gente fala que é idoso, né? Porque velho é uma coisa, né? E as pessoas não são coisas, né? São seres humanos. Nós envelhecemos. À medida que a gente vai envelhecendo, né, Adrícia, a gente não quer, né? A gente pinta cabelo, a gente se arruma, A gente vai né? E tudo é sinais, né? o envelhecimento, né? É verdade. Tudo são sinais de envelhecimento. À medida que a gente nasce, né? Edgar Morin, que é um filósofo, ele traz isso aí, né? A gente vai morrendo à medida que a gente nasce. Então, as células elas vão se renovando, né? Todos os dias, que vai mantendo aí, então, né? A nossa vida, o nosso processo de viver. Mas, independente disso, a velhice não, né? A velhice em si, o processo de envelhecimento não tem como ser controlado,
né? Tu pode limitar algumas questões, mas em algum outro momento ele vai despontar. Então as pessoas fazem cirurgias, fazem diversas situações, mas tu percebe, né? Ou é pescoço, é na mão, né? Que ela já tem uma idade, né? Então é importante a gente relatar também. Fala, pode falar. Dizem que a que é, mão, ela denuncia a nossa idade, porque é uma das e poucas pescoço coisas também, que ó. não consegue Pescoço. mudar muito, né? É verdade. Não, e o pescoço, tu estica toda a cara, que as pessoas fazem aqueles botox, Jesus amado, acho que não consegue nem enxergar, né? Aí tu olha aquele pescoço, né? Socorro Deus, né? Vai pra lá, vai pra cá, né? E é o envelhecimento, né? Mas não importa, né? As pessoas são belas e faceiras. É o que eu digo, a gente tem que aceitar o nosso envelhecimento, né? Porque ele vai chegar. O boom do ser idoso, olha que interessante, né? Que à medida que tu te descobre idoso, que tu chega a uma determinada idade, tu percebe que tu viveu, né? Só não chega a essa idade quem morreu antes, né? E as pessoas pensam assim, é tão ruim ser idoso, né? Mas olha o quanto de coisa legal a gente agrega sendo idoso, né? Então, assim, ó, é o conhecimento, é o saber, é o contato com os outros, é a sabedoria, né? E se a gente for para outros países, principalmente os mais desenvolvidos, né? E essas pessoas, elas são muito valorizadas pelo seu saber, pelo seu conhecimento. E tem o seu lugar definido na sociedade, né? Hoje, qual é o lugar definido do idoso no Brasil? É LPI? Infelizmente, né? Então, a gente percebe a sociedade ainda despreparada para o cuidado do idoso. Não é fácil, gente. Assim, ó. Está falando porque, né, estuda sobre essa área, porque pode não ter um idoso em casa. Eu cuido de muitas pessoas idosas, pessoal, assim, ó, principalmente idosos estomizados, que é a minha área, né? Tanto meu mestrado quanto meu doutorado foi na área da pessoa idosa com estomia, que é, como é que eu posso dizer assim, ó, são assuntos totalmente diferentes, mas complementares. Porque tu pensa na pessoa idosa com diversas fragilidades e ainda estomizada, né? Ainda com déficit de conhecimento, enfim, com uma série de situações. E aí acho que a gente precisa pensar qual é o papel do idoso na sociedade, na nossa sociedade contemporânea, né? Então a gente está muito despreparado para isso. A gente fala muito a questão da violência, né? Então, junho, como a gente estava falando agora, né? É esse mês aí que desponta para essa questão da gente parar, pensar, né? O que está sendo feito pelos nossos idosos? Como são as ILPIs do nosso país, né? Aqui na minha cidade mesmo, na cidade de Rio Grande, no qual eu sou enfermeira e moro, né? Eu faço parte também do Conselho do Idoso do município, representando a universidade, né? Então, a gente faz várias discussões, né, de como são essas ILPIs, como estão os nossos idosos hoje em dia, né? Eles são bem cuidados? De que forma essa família, né, se preparou para cuidar? E lembrando que muitas das pessoas idosas, a gente pensava, idoso é tricô, cadeira de balanço e acabou a vida, né? Só que pelo contrário, né? O idoso hoje, se a gente for ver, tem uma vitalidade imensa, né? As pessoas moram sozinhas, as pessoas, né, casam de novo, as pessoas têm vida sexual ativa. E antigamente, imagina, a gente ia falar uma coisa dessa. De uma forma muito ativa também. Eu até brinco, falo que alguns idosos estão até melhores de saúde do que eu. É verdade. Tô debilitada, começando, né, na assistência, a coluna já grita. E os idosos hoje em dia malhando, pegando peso, correndo. É até lindo de se ver. E eu faço academia esse é o quadro do idoso, é o quadro do idoso saudável, né? Uhum. A gente mudou, a gente sai daquele conceito de que velhice é o fim pro recomeço, né? Então a gente tem que pensar o quê? Que quando a gente está no processo de envelhecimento, além de ter todo esse processo, né, de recomeço, como eu acabei de falar, né? Tu ainda atrela toda a questão, né, do saber, da questão do estar com o outro, mas infelizmente ainda nós percebemos muitos idosos solitários, né? As famílias abandonam, as famílias não estão presentes, né? Vão recomeçar suas vidas em outros locais e esses idosos, né, também são colocados em LPI sem sua vontade. Eu me lembro quando eu era estagiária, assim, né, a gente fez uns estágios numa LPI bem conhecida aqui da cidade, né? E aí eu nunca vou me esquecer, assim, de que uma das idosas, assim, quando eu conversei com ela, eu perguntei pra ela assim, ó,
senhora tá bem aqui? Por que a senhora veio pra cá? Né? E aí ela me disse assim, eu não sei por que eu vim pra cá. Até hoje eu tô esperando e disseram que eu ia ficar um pouco aqui e eu ia me embora, né? Iam me tirar daqui. Eu ia ficar um pouquinho aqui. E nunca mais vieram me ver. Então, assim, ó, pessoal, não é que a LPI é ruim, vocês estão entendendo? Precisa existir a LPI. O que é uma LPI? Uma instituição de longa permanência para idosos, né? Então, assim, ó, é necessário que haja mais LPIs preparadas, profissionais qualificados, equipe multiprofissional dedicada, presente, que a gente vê muito LPI hoje que comete violência, e não é só violência física, né? Violência psicológica, é violência financeira, né? Então é um dos quesitos que a gente me pediu para abordar, né? Os tipos de violência, né? Violência financeira é porque fica com o dinheiro do idoso, né? Infelizmente. Às vezes aquele idoso não tem ninguém da família, e aí tem alguma herança, alguma coisa, e aí a responsável da instituição, ou dona, inclusive, né? Ela vai e se a dona daquele dinheiro, literalmente, né? Por uma, enfim, por uma procuração, não sei como é que ela conseguiu, mas ela conseguiu, porque aquele idoso está ali. Muitos dos idosos ainda, como é que eu posso dizer? Eles ainda estão presentes, como eu digo, né? Nos seus afazeres, mas acabam indo para ali. Existem idosos também nessa condição, porque não querem ficar sozinhos em casa, tem medo, enfim, né? E vão para algum lugar, porque escolheram. Tem esses idosos que escolhem para esses locais. E aí essas pessoas acabam, né, se aproveitando. Tem a violência, né, física, alguns são violentados, enfim, sexualmente, já vi falar, inclusive, que existe, infelizmente, isso, é muito triste, é repugnante, tem que falar uma coisa dessa, e, inclusive, né, saber que isso existe, né, violência física, né, então alguns aí levam socos, pontapés, né, ofertam comida velha, estragada para esses idosos, e a gente, quando a gente está no Conselho do Idoso, a gente faz várias discussões de várias coisas que a gente encontra, né? Então, assim, é muito triste, Patrícia, de ver o quanto que a gente precisa melhorar como sociedade, né? Então, assim, ó, o idoso, infelizmente, a pessoa idosa na nossa sociedade é vista como inútil, é vista como já não é mais útil, né, para coisa nenhuma, né? E aí tu vê a tentativa de valorizar essa pessoa, né? Tu vê nos concursos, tu vê nos locais, né? Emprega as pessoas idosas, né? E o que é a pessoa idosa, né? Qual é o conceito, né? Pela Organização Mundial da Saúde. Então, a pessoa idosa apresenta 60 anos ou mais, mas hoje tu vê aí pessoas idosas com 60 anos como se tivesse 40, né? Tá melhor que a gente, exato, né? Então, e tanto que eu gostaria de salientar, né, que a gente teve uma lei bem interessante que foi liberada também faz pouco tempo, né, sobre a lei dos octogenários. Não sei se já ouviu falar. Então, assim, ó, a lei do octogenário é muito interessante, por quê? Porque ele traz não só essa questão da valorização do idoso, né, na sua fragilidade como um todo, né, ele dando mais robustez ao Estatuto do Idoso, né, lá de 2003, gente, faz 20 anos só, tá? Mas ele faz com que a gente consiga valorizar essa pessoa. Não digo que consiga, né, mas que obriga, né? Porque quando tu lança uma lei, essa lei tem que ser cumprida, né? Tu precisa de uma lei para que as coisas sejam valorizadas, né? Sejam obedecidas. E a gente não precisaria disso se a gente estivesse numa sociedade avançada, numa sociedade evoluída e, principalmente, numa sociedade que respeitasse a pessoa idosa, né? Tu vê a Lei 13.466 de 2017. Então, dá prioridade especial à pessoa com 80 anos ou mais, né? Maior de 80 anos, né? Então, assim, ó, entre um de 60 e o de 80 numa fila do banco, quem é que vai entrar na frente? O de 80, né? Porque essa lei dá prioridade para essa pessoa. Então, assim, ó, e a gente tem vários locais que a gente vê que essas leis não são obedecidas, não são respeitadas, né? Então, as pessoas querem, que tu é velho, o que tu quer aqui, né? Sai daqui, tá aposentado, né? Fez um baita tempo. Só que não é bem assim. Às vezes as pessoas têm fragilidade muscular, têm dificuldade de deambulação, pode estar muito tempo parado numa fila. Então, por isso que é uma lei que seja respeitada, né? E para que essas pessoas elas possam ser priorizadas, né? Ou seja,
Se a gente não tiver leis que priorizem esse assunto, como é que essas pessoas vão ser tratadas? Infelizmente, como eu disse, elas vão ser jogadas em locais abandonadas, e o que faz hoje a pessoa idosa ser valorizada, infelizmente, em muitos locais é a lei. Então, tem um conselho municipal ativo que vai, fiscaliza e vê se aquela LPI está dentro das normas, porque assim, gente, para abrir uma LPI, né, esse lugar tem que ser registrado. Não é qualquer um que abre uma LPI, apesar de que hoje a gente vê qualquer um abrindo, né? Tem um fundo de quintal ali, tem uns idosinhos estocados, né? Literalmente, né? Infelizmente. E aí chama de LPI, bem lindo, maravilhoso, com propaganda e tudo. Toma. O que acontece, Adrícia? Assim, ó, a gente vê, assim, ó, é um despautério no tocante à questão do cuidado ao idoso. Então, assim, ó, tem normas que precisam ser respeitadas. Infelizmente, no nosso Brasil, ainda não há um respeito integral às leis. Isso no tocante em geral que eu digo, né? Por quê? Porque tu vai ver que tem uma LPI que está com problema e tu não consegue fiscalizar direito porque ela é protegida ou porque o Ministério Público, né, não atua, não é atuante como tem que ser, né? Isso acontece muito. Às vezes a pessoa, né, ela já é autuada. Isso acontece muito, né? Que a gente autua também. Autuou uma instituição de longa permanência que ela não se adequou às normas. Tem risco de violência, risco de queda, né? Há tapetes espalhados para tudo que é lado. O idoso não recebe comida e ele paga para ficar ali, né? Adaptado, né? Porque a gente sabe que tudo tem que ter a adaptabilidade ao idoso, justamente pela vulnerabilidade, pelo risco de queda, que a gente sabe que é muito grande. Né? E a questão ambiental, né? Então a gente tem que pensar no idoso com enfoque total, integral, universal, né? Então a gente tem que pensar no olhar ambiental, no olhar sociológico, né? No olhar cultural. Ah, eu não quero tomar banho agora. Eu lá na minha casa tomo banho de tarde. Aí tu vai dizer, não, mas agora o senhor tem que tomar banho? Não, tu tem que tomar. O senhor é muito chique, né? Não, tem que tomar banho agora. Porque as normas aqui é assim, o senhor toma banho agora, porque depois vai todo mundo comer no mesmo horário. Então, sabe aquela coisa? Então, é violento, é agressivo, é uma comunicação violenta, né? E aí chega para aquele idoso, aquilo é uma afronta, porque ele perdeu toda uma identidade, entende? Então, assim, ó, ele perdeu a casa dele, que não tem mais a casa dele ali. Ele tem o que hoje? Um quarto, que também não é dele, apesar de que ele paga para estar ali, né? Com uma cama solitária, mal tem um roupeiro para guardar as roupas, que deve estar dentro de um saco de lixo, que infelizmente é isso. Não tem uma foto da família, não tem uma foto dele, não tem processo nenhum de identificação, né? Então, o idoso, ele tá totalmente à mercê do nada, esperando o fim. Então, assim, ó, quando a gente fala isso, quando a gente vivencia, quando a gente presencia, a gente começa a perceber o quanto que essas campanhas de conscientização, que as falas, elas precisam ser mais urgentes, né? Elas precisam ser mais visíveis. Porque assim, ó, a gente fala assim, ah, ele é velho, né? Só que é o que a gente diz, a gente pensa que ele é velho, só que um dia eu também vou ser, né? E aí que a gente tem que pensar o que é velho, né? Então, assim, ó, parece que a gente está desvalorizando o ser humano, entende? A importância de valorizar a pessoa idosa é urgente, tu entende? Tem que acontecer, porque aquela pessoa, ela contribuiu para a sociedade com impostos e contribui até hoje, né? Porque ela tem que ir no supermercado, comprar comida para comer, ou ela tem que comprar alguma coisa na loja, ou ela tem que pagar alguma conta. Idosos que têm atividade de vida diária boa, né? A indústria farmacêutica é a mais rentável. Olha, piorou então. Porque a gente sabe, quando a gente mais vai envelhecendo, mais as doenças, as patologias, elas vão se consolidando, né? E aí a gente compra mais remédio, a gente visita mais a farmácia, né? E aí a gente visita mais o médico, a gente gasta mais de plano de saúde, quem tem, né? Tanto que o plano de saúde, se for ver hoje para mim, que tem 40 anos, para alguém que tem 80, é o triplo, sei lá eu quantas vezes mais, entendesse? Com 80 anos. Por quê? Porque o plano de saúde sabe o quê? Que é um paciente que vai procurar mais o médico, vai gastar mais exames, né? E é um paciente que vai pagar mais caro. E era um momento que ele deveria receber toda uma atenção. Então, ele não vai procurar médico, porque ele não quer gastar, porque ele não tem dinheiro, tá entendendo? Mal ele tem um plano de saúde, quando tem, às vezes ele vai para o SUS, ou ele vai para a fila do posto, o posto tem que esperar o fluxo,
para o atendimento, ele demora tempos para conseguir um especialista. Lembrando que o bom que a pessoa idosa seja avaliada por um geriatra. Isso é legal trazer aqui, né? Porque o geriatra é um médico específico, né? Especializado em pessoas idosas, assim como o gerontólogo, é um enfermeiro gerontólogo, né? Que é especialista na área. Eu sou especialista em saúde do idoso e gerontologia. Não sou gerontóloga, sou somente especialista. Porque o gerontólogo ele tem que fazer uma prova de título, né? Fazendo a prova de título, passando na SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ele se torna um gerontólogo ou um geriatra, né? O geriatra é médico, o gerontólogo é a equipe multiprofissional. Pode ser enfermeiro, fisioterapeuta, né? Psicólogo, enfim, o que está envolvido no cuidado ao idoso, que é a equipe multiprofissional. E aí, retomando as questões da violência, né? A gente tem que pensar de que forma combater. Como é que a gente vai combater a violência, né? Fiscalizando, denunciando. Eu acho que é interessante até a gente trazer, pessoal, do Disque 100, né? Então, quando a gente liga para lá, a gente... Olha, eu vi aqui que tem um idoso que grita muito, né? E aí, só que a gente também tem que cuidar disso aí, gente. Que senão a gente acaba prejudicando o cuidador, né? Vamos combinar essa história aí. Por que eu digo isso? Vamos pensar no idoso com demência. O idoso com demência, tu tem que dar banho, tem que trocar de roupa, tem que dar comida na boca para muitos, né? E eles não querem, gente. Tu dá todo carinho, toda atenção, né? Mas ele vai gritar. E aí quem passa lá na rua vai dizer, meu Deus, estão espancando, né? O pobre do velhinho, né? E aí tem toda essa questão. Aí já acontece a denúncia, né, Adrícia? Pobre do cuidador, aí vem a polícia na casa dele, ele já leva um processo, né? Por agressão a idoso. Tem nada a ver, ele estava só cuidando, só que o idoso grita. Porque ele realmente está demenciado, né, gente? A atividade de vida diária, a atividade de vida instrumental daquele idoso está totalmente alterada, né? Então, é como agora aqui, né, a Juliana colocou, ó, eles gritam mesmo, o melhor que a gente faz por eles, né? Só que assim, ó, e aí, claro, quem não conhece aquele contexto vai dizer, tá batendo, vamos chamar a polícia, né? E a polícia vai chegar ali, é desgastante para o cuidador, porque é uma pessoa provavelmente que está cansada, né? O idoso requer cuidados, né, a rotina gente? do cuidador não é nada fácil. Não é fácil, Adrícia, não é. Tanto que tem curso para cuidador de idosos. Geralmente, no mínimo, é 60 horas. E são cursos gratuitos. Tem aí a Unimed dá cursos, tem o portal Edições também, que é bom trazer aqui, que é muito interessante, né? Eu fiz o curso com eles lá, fiz pela Unimed e fiz também pelo portal Edições. Aí mesmo sendo especialista, porque sempre tem alguma coisa nova, né, que a gente pode aí se apropriar. 60 horas. Tem esse curso de 30, né, esse do portal Edições, mas muito bom. Sugiro que complemente com outros saberes, entendeu? Mas assim, ó, traz tudo ali. Desde a transformação no corpo do idoso, a questão da violência, o cuidado, né, com a pessoa demenciada. Porque boa parte dos idosos, pessoal, tem demência, né? Então a gente sabe aí que a maioria agora, daqui para frente, são pessoas idosas. Então a gente tem que pensar assim, ó, quanto mais a gente se apropria do conhecimento, melhor a gente como profissional, né, que eu digo, né? E até como familiar, a gente está preparado para cuidar dessas pessoas. A tendência é aumentar o número de pessoas. E aí o que acontece, gente? Quem é que vai trabalhar para sustentar essas aposentadorias, Adrícia? Daqui a pouquinho é a gente, tá entendendo? E tem que ter pessoas jovens para trabalhar, para sustentar. O que acontece? Aí vai dizer assim, ué, mas eles trabalharam, tem dinheiro, mas aí que tá, eles trabalharam para pagar a aposentadoria dos idosos daquela época. Hoje nós somos jovens, trabalhamos para pagar a aposentadoria deles. E futuramente alguém tem que pagar as nossas. Que coisa louca isso, né? Então, assim, ó, a gente para e a gente não imagina isso. Porque a gente está só focado ó, em botar botox, olhar que estamos linda, maravilhosa, pinta cabelo, né? Ai, sou jovem, não quero nem saber de coisa de idoso. Nem sei o que é isso, né? Ah, não sou idosa. Já tem quase 80 anos. Não sou idosa, né? Mas assim, gente, a gente... Tem uma tia ela tá fazendo 40 anos, já tem uns 40 anos que ela tá fazendo 40 anos. Mas aí que tá. O que acontece, gente? A questão da velhice, assim, o significado ruim que as pessoas atribuem, né? Tá na nossa cabeça, gente. Por que eu digo isso? Porque eu posso ter 40 anos e ter uma cabeça de velho. Ai, que cansaço. Ai, que vida sofrida. Ai, que gente chata.
Sabe aquele povo que só reclama e se arrastando? Esse é 40 anos. Tem 80 anos, aí como tu falou, tá na academia, tá namorando, né? Tá linda, maravilhosa, ou maravilhoso, né? Tá desfrutando da vida sexual. Então, assim, ó, 80 anos, e daí, né? Agora, tem uma idosa que eu vi esses dias no Instagram, 123 anos. A idosa mais, assim, a pessoa mais idosa do país. E aí tu vê, assim, né? Que coisa interessante, né? Quanto de vivência essa pessoa teve, né? O quanto de coisas ela viu, revolução, mudanças políticas, né? A inclusão da mulher no mercado de trabalho, a mudança do homem em relação à mulher, a necessidade da gente mudar como sociedade, né? Olha que coisa legal isso, gente. É uma vitrine viva. E a gente não dá bola para isso. Que a gente só quer o hoje, o instantâneo. Eu sou linda, maravilhosa hoje. Ah, amanhã eu tô velha, tô caindo nos pedaços, não sei o que. Não, 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 não. Né? As pessoas querem o instantâneo, querem o hoje. É o que eu disse. O velho tá na nossa cabeça. Né? E se a gente chegou à idade de 60, 70, 80, que bom! Isso quer dizer que a gente tá vivo. Olha que legal. E aí as pessoas pensam, a gente envelheceu, morreu. Capaz, gente. Isso aí vai muito de como tu vê as coisas. Para tu ver que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela aborda que 15,7% das pessoas idosas, infelizmente, relatam algum tipo de violência, né? Então, assim, ó, ainda há muito o que fazer. Não só na questão de inclusão da pessoa idosa, né? Mas também dessa questão da gente, né? Pelo menos minimizar essa questão da violência. Por que há violência? Há um despreparo, né? A questão de que a família quer se lucrar do dinheiro desse idoso, provavelmente, né? Esse idoso, ele... Ah, e outra coisa legal, essa pessoa, ela se preparou para ser idosa? Provavelmente não. E isso é um diferencial, sabe? Que a gente vê assim, ó, há uma diferença de quem se preparou para o envelhecimento saudável. Aí tu vai dizer assim, mas a pessoa é doente, teve um câncer, um tumor, né? Ela agora tá melhor. Beleza. E ela tinha uma vida fitness, fazia academia, não comia carne, ou, sei lá, não comia gordura, não fazia isso, não tomava refrigerante, e ela teve um câncer. Tá, tudo bem. A gente não tá livre, né, gente? A gente convive em sociedade, a gente não vai, muitas vezes, né, ter aí alimentos livres de agrotóxicos. A gente sabe que tudo é com agrotóxico, né? É raro ter alimentos orgânicos. Infelizmente, a gente vai se deparar com isso. Tem a questão, né, da predisposição genética, que a gente não vai fugir, né? Se em algum momento, né, na família, a mãe, né, teve câncer de mama, o pai, câncer de próstata, enfim, né? Faça os exames a partir de 40 anos. Ai, Jesus, socorro, né? Já começa as colonoscopias, começa lá a mamografia, que a gente quase morre fazendo, né? Esses tempos mesmo, agora eu fui fazer a mamografia, né? Que eu já tô com 41, né? Que horror, né? Mas aí tu vê, a gente fala que horror porque é o reflexo da sociedade. Porque a gente acha que o envelhecimento é ruim. Olha que coisa louca, né? E aí, a partir dos 40 anos, a gente tem que fazer a mamografia. E lá vai tu pra mamografia, né? Quase arranca os pedaços da gente, né? Mas tem que fazer, gente. Por quê? Pra gente evitar doenças. Isso também faz parte do envelhecimento saudável. E aí até a professora Maritza, ela colocou coisa bonitinha, ela botou aqui, ó. Por aqui, 63, e me sinto muito bem. Aqui, legal. Por que, gente? Por que ela se sente muito bem? É por todo um processo de vida. Isso não é do 63, vocês estão entendendo, gente? É de um processo de vida saudável. Então ela faz o que ela gosta, ela tá feliz, né, com as pessoas que rodeiam ela. Ela é minha orientadora, não, mas quem conhece a professora Maritza sabe que ela não parece que tem 63, ela tem uma disposição que só ela. Bonitinha. Ai, que legal. Eu não conheço ela pessoalmente, infelizmente, mas quem sabe, né, professora, a gente possa se conhecer futuramente, né, estou à disposição. Mas eu acho que, assim, ó, eu acho que esses depoimentos, eles só vêm agregar no quanto o quanto a gente precisa enaltecer a pessoa idosa. Né? A gente fala da violência, que infelizmente é uma questão, né, pontual na nossa sociedade. É a mesma coisa que a violência contra a mulher, né? A gente fala, né? Por que tantas mulheres violentadas? Por que as mulheres não denunciam, né? Então, muitas mulheres dependem, infelizmente, desses psicopatas, que a gente, para mim, é um psicopata, né? Um cara que não valoriza a esposa, não valoriza a pessoa que está com ele ali, né?
bate, faz horrores, né? Humilha. E a mesma coisa com o idoso, gente. Às vezes é um filho, é uma filha que bate no pai e na mãe, né? A pessoa demenciada. É o que eu digo, se tu não consegue cuidar, pede ajuda. Entende? Ah, uma LPI. Ah, mas eu vou atirar minha mãe. Tu não vai atirar tua mãe e teu pai lá. Tem que tirar essa cabeça. É aí que tá. É a forma como tu coloca tua mãe e teu pai lá. Tu entendesse? Porque assim, ó. Ah, vou colocar lá, né? Mas o que é o lá? Como que é esse lá, né? Como é que é isso aí, LPI? Ela tem boa repercussão na comunidade? Ela tá cadastrada? Como é que ela trata esses idosos, né? Eu consigo entrar lá sem ter horinha de visita, né? Porque isso acontece muito. Tem hora de visita, eles arrumam os idosos bem bonitinhos, sai da hora da visita, o idoso é abandonado, passa fome, não toma os remédios direito, né? Infelizmente é isso. Aí tu vai lá visitar o teu familiar, ele tá emagrecido, ele tá cabisbaixo, baixa autoestima, deprimido, triste, porque também é depressão no idoso. Assim como corre a questão do risco da queda, né, para queda, há também a depressão do idoso, que é uma outra situação, né? Pela perda do familiar que não está ali com ele, a perda do esposo, isso acontece muito. A depressão, né? Do idoso é uma pauta importantíssima, porque vem de vários fatores, né? Vem de vários fatores. Principalmente pela perda dessas... Muitos vão perdendo as suas capacidades, né? Vão ficando mais vulneráveis, e isso vai trazendo um sentimento de tristeza muito grande para eles, né? Verdade. Não, e sentimento de tristeza, sentimento de abandono, sabe? Assim, ó, e da perda, da própria habilidade dele consigo e da relação dele com os demais, entendesse? Então, às vezes, ele não consegue caminhar direito, ele se sente tonto, né? Ele já toma alguns medicamentos, e aí ele já tem alguma alteração pressórica, né? Ele já não consegue caminhar direito também por causa disso. E aí ele tem depressão, porque ele, né? Ele não consegue ir ao banheiro direito, antes de ir no banheiro ele já tem incontinência urinária, ele se urina, né? E não tem ninguém para ajudar. Então, a outra situação, ó. Então, além do risco de queda, além da violência, além da questão, né, da depressão, tem incontinência urinária na pessoa idosa, né? Então, a pessoa idosa, quem tem dinheiro, né, gente, quem tem acesso a grandes tecnologias, né, usa aí aqueles pants, que é tipo uma calça, uma calcinha, uma cueca, né? Vamos se dizer, tipo uma fralda, né? Uma fralda calcinha, né? Tipo que a gente bota em bebê, né? Tem para idoso, geriátrico, bem interessante. Mas nem todo mundo tem acesso a isso, né, minha gente? É caro, né? Então, a pessoa usa uma fralda. E aí, o que acontece? O cuidador demora a trocar. Depois eu vou aí. Que acontece muito, né? Depois de velhos ali, ó. Como a Juliana colocou aqui, o mito do asilo, né? Depois já vou. Tu vai olhar, o indivíduo tá com uma dermatite associada à incontinência, que é o DAI, né? Aí tu vai olhar, tá com lesões homéricas no períneo, né? Com um cheiro que ninguém aguenta, porque cheiro de urina é forte, né? Ainda mais de idoso. Aí tu vai dizer, por que de idoso? Porque idoso toma pouca água. Olha, outro agravante, né? Então, assim, ó, tu vai olhar a pele do idoso que já tem uma perda sensível de elastina, de colágeno, pouca ingesta hídrica, né? Então, urina mais concentrada tem um cheiro realmente, né, mais fétido, né? Então, e aquele cuidador já não troca, né, a fralda como tem que ser. Então, tem lesões de pele, assim, olha, gente, infelizmente, quando a gente se depara com condições da pessoa idosa desse jeito, assim, ó, infelizmente é muito triste, porque não precisava ser assim, vocês entendem? Porque o cuidador de idosos, ele deveria estar preparado para estar. Vocês entendem? O que é o estar? É o estar junto, né? Por que o senhor está assim? O que o senhor está sentindo? Quer conversar? Mesmo que o idoso fale a mesma coisa, gente, 1000 vezes, ele vai te falar. Ah, pois eu trabalhei de professora, não sei o que, não sei o que. Ah, não sei o que. Você sabia que eu trabalhei de professor? Acabou de falar daqui a 5 minutos, entendeu? Mas ele é demenciado, tem um Alzheimer, gente. Então, assim, ó, tu precisa te apropriar disso. Ah, mas eu não sou enfermeira. Não importa, tem cuidadora. A cuidadora vai ofertar um medicamento para ele, que tá prescrito ali, vai trocar uma fralda, vai dar um banho, né? Ou vai só estar junto. Depende muito do que aquela pessoa está sendo contratada. E ela pode ser uma cuidadora formal, que ela recebe dinheiro para isso, né? Ela é paga numa instituição ou num domicílio. Ou ela é uma cuidadora informal, um filho, um amigo, né?
que não recebe para estar ali, mas cuida porque, né, se sente no dever de estar junto, né? Então, essa questão do cuidado tem que ser muito revisto, gente. Para vocês verem que no Brasil, aqui mesmo, ó, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos traz como estatística que 66,7% das denúncias em 2020 agora, gente, de violência contra a pessoa idosa. Ainda mais na época de pandemia, né? E os familiares ficaram em casa, né, Adrícia? Com as pessoas idosas. O que acontece? Tu sai para trabalhar o dia todo, né? E aí fica ali aquele idoso com um cuidador. Tu não tá ali junto, né? Naquele processo todo. Que ele grita, que ele, né? Ele não quer comer, ele briga, tá entendendo? Tem toda aquela situação. E o familiar não vai ter paciência muitas vezes com isso. Infelizmente, né? Você, para ser um cuidador, você precisa primeiro ter muita paciência e gostar do que você está fazendo, né? Porque exige muito. A gente da área da saúde, a gente está acostumado a ouvir o conceito de escuta terapêutica, que eu acho que em relação ao idoso é uma coisa que se aplica muito, porque geralmente eles se sentem tão abandonados que eles sentem a necessidade de conversar. Então, às vezes, é tudo que ele precisa. Então, a escuta terapêutica é mesmo o mínimo e o melhor que a gente pode oferecer em alguns momentos, né? Não, e eu te digo que a escuta terapêutica, o nome já diz, é terapêutico, né? Ela ajuda no processo de cura, gente. Olha que legal. Porque a escuta, ela deixa a pessoa livre, né? Para explanar, para relatar o que ela está sentindo. E às vezes não é doença física. Olha que coisa louca, né? Não é tipo assim, ó, não é um diabetes, não é um câncer, não é uma hipertensão. É só a solidão. Vocês estão entendendo? Solidão porque o esposo morreu, né? Porque a mulher morreu. Eu tinha um paciente estomizado, olha que interessante, né? Ele era idoso também, já faleceu há bastante tempo. Ele até participou do meu projeto do mestrado e doutorado. E foi tão interessante, ele era urostomizado de xixi, né? E aí ele dizia assim, eu vou morrer antes da fulana, que era a mulher dele, que ele amava demais. A história é bonita, assim, sabe? Do amor dele por ela, sabe? E aí foi muito louco, assim, o negócio, porque, tipo, na cabeça dele, ele ia morrer antes dela, por toda uma condição que ele tinha de saúde. Ele tinha câncer de bexiga, tirou a bexiga, ficou urostomizado, permanente, tudo aquilo, né? Aí ele criou tecnologias em casa, né? Pra não ter que estar toda hora saindo da cama, pra desprezar a urina. Então, tipo assim, ele se adaptou bem com a estomia. Só que quem fazia tudo e cuidava era a mulher, também idosa. Então, a gente tem um perfil aí de pessoas que cuidam ali no serviço, nos ostomizados, que além da pessoa ser idosa, o cuidador também é idoso. Olha que interessante. E aí, na cabeça dele, ele achou que ele ia morrer antes. E o que aconteceu? Aí a mulher dele, né, de um tempo depois, ela teve câncer, que foi um câncer agressivo, né, e ela acabou falecendo antes dele. Então, ele perdeu o chão. Ele, assim, ó, tu viu que ele, assim, que ele mudou muito, ele emagreceu, ele entrou em um processo de sofrimento psicológico, ele todo dia quase lá no serviço, né? Eu quero falar contigo, eu era acadêmico, eu era bolsista nessa época. E ele, todo dia, ele ia lá, quando estava a professora Giovana, que coordenava o serviço na época, né? Quero falar contigo, Giovana. Eu quero que tu me escute. Às vezes nem era para pegar bolsinha nem nada, tu entende? Era só porque ele queria conversar. Mas o filho não dava muita bola para ele e só chorava. Porque ele, na cabeça dele, como é que a mulher ia morrer antes dele? Vocês entendem? Então, tipo assim, ó, o apego do casal, né? Então, eles viviam muitos anos juntos. Então, isso também não deixa de ser uma violência, né? É uma violência também, né? Não classificada aqui como a gente está falando, né? Mas uma violência psicológica no sentido de que aquele idoso se sente agredido, né? Mas, infelizmente, é o acontecimento natural da vida. A gente nasce, né? Cresce, se desenvolve e morre. Né? Esse é o processo de viver, né? E como diz Morin, né? Como é o filósofo esse que eu estudo, né? Da complexidade. Que desde que a gente nasce, a gente morre um pouco. Por quê? Porque nossas células, elas vão morrendo, elas vão se renovando, mas a gente vai, né, se adaptando. E a gente vai, né, conseguindo outras formas de viver. Para vocês verem que coisa interessante, né? Isso me marcou tanto, sabe, como aluna. E tu veja, se passou mais
de 20 anos dessa história que eu tô contando. E foi muito impactante, assim. E eu quis trabalhar com idoso com estomia, porque eu via que não tinha muitos trabalhos publicados na época. E eu percebia que a maior parte dos pacientes que eu atendia eram idosos. Então, além da estomia, né, ainda tinha o agravante de ser idoso. E não, não seria um agravante ser idoso, mas é ter as questões que são atreladas ao envelhecimento, como a perda, né? Muitas vezes a perda mental, né? De raciocínio, de entendimento, de questão motora. Ele não consegue abrir a bolsa, né? Apertar o clamp da bolsa, ou às vezes, né? Com outras tecnologias, ele é surdo, então ele tem uma deficiência auditiva. Aí tem que falar mais alto: olha, seu fulano, né? Limpa aqui o estômago, limpa a bolsa, ele não consegue, né? Então ele se suja, aí ele chora, né? Então, assim, ó, a violência, gente, é um tema emergente, né? Mas eu acho que vale a pena a gente trazer todo um assunto que, como é que eu posso dizer, né? Tá aí à margem dessa questão da violência. Então, não é só violência, vocês entendem? É a questão do idoso em si, de quem cuida desse idoso. Está preparado? Não está? E se o cuidador realmente violenta esse idoso das diversas formas já mencionadas, ou esse cuidador também é refém? Olha que coisa louca, gente. A gente não pensa. Mas assim, ó, depois que eu entrei pro Conselho do Idoso, que eu comecei a conversar com os colegas, né? E discutir com eles as experiências que a gente vai vivenciando, às vezes também o cuidador é violentado. Aí pensa, mas como o idoso violento? Existe. Olha, existe, claro, em menor número, né? Mas existe, porque infelizmente eu já presenciei, gente, idosos que não tinham nenhuma condição, né, de fragilidade e utilizavam-se disso, de ser idoso, tá? Olha que coisa louca, da condição de ser idoso para se aproveitar. E aí dizer, olha, me batem, né? Olha, fulano me bate, só que fulano nunca bateu nele. Vocês estão entendendo? Então, tipo, me bate, fez isso, fez aquilo. E o Ministério Público sempre vai dar razão pro idoso. Eu não discordo disso, entendesse? Só que eu acho que tem que ter uma investigação. Por isso que a importância do Conselho do Idoso, a importância de outros órgãos municipais, estaduais e federais. Porque, assim, ó, tem que ter uma investigação, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer sempre, mas existe. E a gente não pode descartar. Então, assim, ó, nós sabemos, pelos números estatísticos, né, que a violência contra o idoso é presente, existe, tá, gente? E é real, né? Violência patrimonial, que tu vai tirar o idoso da casa dele, né? E colocar numa instituição de longa permanência, não é porque ele precisa, tá, gente? É porque é aquela pessoa que tá com ele, que se diz cuidador, que esse é a dona da casa, né? E aí ele tem toda uma vivência ali, tem que ir embora, né? Tem que sair dali, não tem ninguém que defenda essa pessoa, a pessoa que não tem filhos, o filho morreu, o esposo morreu, né? Geralmente mulheres, e não tem para quem recorrer. Mulheres sozinhas ou até homens sozinhos, né? Que não tem. E o que acontece, gente? Acabam se deparando com essas condições. Então, assim, ó, a gente tem que pensar no todo. É difícil, né? Porque a pessoa idosa, ela é multidimensional. Olha que interessante. Eu até trouxe na minha dissertação e na minha tese isso, né? Que a pessoa idosa, ela é multidimensional. Ela tem que pensar na alimentação, na questão, né, nutricional, como eu digo, como me refiro, né? Na questão emocional, na questão psicológica, né? Na questão social, como é que é essa relação dela consigo e com os outros, né? Se há abandono, se há risco de queda, de depressão, né? Então, cuidar de idoso, gente, não é fácil. Não é só dizer, eu preciso de alguém hoje para ficar de noite com uma idosa. Tô vendo no Face, né? O povo pedindo, né? Alguém tem uma indicação aí de alguém que cuide de idoso no hospital? Tem também. Aí o povo nem sabe o que é cuidar de idoso, acha que é só ficar ali do lado, né? Só ali dizer, dormir, porque na realidade vai dormir a noite toda, né? Não vai cuidar, né? Aí o idoso caiu da cama, o idoso se levantou, foi no banheiro, sem acompanhamento. Por quê? Era para estar ali com ele, né? E aí eles acham que é só estar sentado numa cadeira e dormir, né? A noite toda. Tem isso também, gente. Então, assim, ó, não é fácil. E aí o familiar acha que está confiando numa pessoa que se diz profissional. Eu tenho experiência em cuidar de idoso.
né? Aí deixa o idoso com lesão em períneo, porque tá, né? Com a fralda aí que Jesus amado, né? Ninguém aguenta mais, que já era para ter sido retirada, trocada, né? Não deu alimentação pro idoso, não deu medicação no horário. Então, assim, gente, olha, não é fácil. Então, eu acho que a questão da violência, ela é só um ponto no oceano que se chama envelhecimento. Olha que coisa louca, né? Bonito, hein? É bonito, gente. Eu gosto desse tema, do tema envelhecimento, porque é como eu falei, né? A partir do momento que tu te percebe idoso, que tu tá vendo que a tua velhice, ela tá, né? Como é que eu posso dizer? Ela está avançando, é porque tu tá vivo. Entende? Então, à medida que as pessoas vão dizendo, ah, que saco, eu tô velho, ah, que assim, mas eu também falo isso. Mas eu falo de brincadeira, entendeu? Porque é reflexo até do nosso convívio social. Mas que bom que a gente está envelhecendo saudavelmente, né? Conversando com as pessoas, melhorando práticas, melhorando vivências. Eu já tô velho, né? Ah, eu não vou pedir perdão pro fulano. Olha que essa é uma outra coisa que também tem que ser abordada. Ah, eu não vou pedir perdão pro fulano, né? Ah, eu não erro mesmo, né? Já tô velho para essas coisas. Gente, pedir perdão, fazer amizade, retomar, como é que eu posso dizer assim, ó, convívios que são saudáveis, tá? Convívios patológicos eu acho que não é legal. Mas, tipo assim, ó, convívios que a gente poderia mudar. Por que que aquela questão, né, ainda me abala? De que forma eu posso mudar isso? Mas eu já tô velho, né? Daqui a pouco eu tô morrendo, isso aí já era, né? Só que não é. Então, assim, ó, às vezes, mesmo que tu já esteja perto, né, de morrer, que esteja, né, enfim, e que morrer, a gente pode morrer a qualquer hora, com 40, com 20, com 10, né, com 80, com 100. Isso é muito relativo, tá, gente? A gente precisa repensar práticas, tá? Então, tem uma outra coisa que a gente fala, né? A idoso não muda mais, né? Ah, ele é velho, não vai mudar mais, né? Realmente, para quem cuida de idoso, né, sabe o que eu tô falando. É difícil. Tipo assim, ó, tô dizendo, olha, fulano, né? Essa caneta aqui, ó, você tá vendo aqui, vai ficar aqui, tá? Do seu ladinho, não pode mais ficar aqui. Ah, ele vai brigar contigo. Mas como tu tá tirando a minha caneta dali? Não, deixa a minha caneta ali. Pode mofar a caneta, tá entendendo? Mas deixa a caneta ali, né? Só que aí, o que acontece pro idoso, gente? É difícil mudar a prática, mudar o ponto de vista, né? Porque para ele a caneta sempre teve aqui. Como vai sair daqui agora para ali? Ai, vocês estão sempre com essas novidades, né? Estão sempre querendo mudar as coisas da gente de lugar, né? Mas isso é aqueles idosos que os cuidadores sabem como é que é, né? São difíceis, mas a gente tem que ter paciência, né? Se não conseguiu mudar de lugar, vamos tentar de outro jeito, né? Se tem família, como eu digo, né, gente, que consegue estar próximo, que consegue pagar um cuidador, ou ele mesmo cuidar, que bom. Mas tem muitos que não conseguem cuidar desses idosos, que é difícil. A gente tem que dizer assim, é flores, né? Ai, na teoria diz que a violência é isso, cuidar de idosos é aquilo, né? Só que a gente tem que lembrar que é difícil. Quando a gente fica idoso, gente, a gente fica ranzinza, a gente fica chato. Com 40 anos a gente já tá chato, imagina com 80, né? E ele tem toda uma situação de vida. Então, assim, ó, é o que eu digo, né? As pessoas, elas têm que ser respeitadas, consideradas, mas a gente também precisa, às vezes, obrigatoriamente, né, se obrigar a mudar os espaços, né? A propor para ele outras estratégias, outras visões, né? Olha, fulano, a gente vai ter que precisar colocar o senhor numa casa. Por quê? Porque não tem mais como lhe cuidar, né? Então a gente está com criança pequena, eu preciso trabalhar, eu tô ficando também doente, porque o cuidador também adoece. E ninguém pensa nisso, né? E aí, que casa é essa que a gente vai botar? Não é atirar e sair correndo, né? Tem que ser uma casa boa, que dê condições para cuidar desse idoso. E aí, uma vez conversando sobre esse assunto com uma colega lá do hospital, né, que é psicóloga, ela assim para mim, Daiane, não é violência tu colocar o idoso numa LPI. Pelo contrário, dependendo da LPI, dependendo até inclusive das condições que essa pessoa está em casa, é até melhor que ela vá para uma LPI. Olha que coisa louca isso. É uma demonstração de carinho, né, às vezes. Foi o que ela falou. Acho que é importante relacionada à ILPI a gente nunca pensar que é um lugar realmente pra gente jogar o idoso. Não é de depósito, uma ILPI, né? uma instituição de longa permanência que a gente vai abandonar o idoso.
É verdade. Principalmente Ele familiar. visita, ele leva o que ele gosta. Ah, mas ele é diabético. Tá, então vamos ver uma dieta legal. Ele gosta do chocolate, né? Sem açúcar, sem glúten, enfim. Vamos levar uma coisinha pra ele, né? Olha, comprei uma roupa nova pra ti. Vamos dar um passeio. E isso é cuidado, gente. E outra, ele vai ter todo um arcabouço de cuidado pelo enfermeiro, pelo assistente social, por um médico que vai uma vez por semana ali, mas que vai, né? E vai ter todo um cuidado de uma equipe. Agora, é diferente, né, gente? De estar em casa literalmente abandonado, dele se trancar dentro de casa, a família não dá bola para isso. Ou às vezes ele vai para uma LPI que é suja, que tem parasita, que outros idosos estão doentes, estão juntos, não tem tratamento, não tem comida. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, é um cenário de abandono. Isso não é legal, isso é horrível. E não tem família. Então, assim, ó, indo para uma LPI, como eu falei, dentro das normas, a família vai visitar recorrentemente, passeia com aquele idoso, ele se sente bem porque tem outros idosos. Eu acho que isso também é uma forma de cuidar, vocês entendem? E a gente tem que desmistificar. É nosso papel, Adrícia, como profissional. Porque os familiares chegam para mim mesmo no consultório, desesperados. Paciente idoso, daqueles bem teimoso, tá, gente? E a mais com a bolsinha. Depois que ele botou a colostomia, Jesus ficou pior, né? E aí a filha fica desesperada, eu vou ter que largar meu emprego. Eu me lembro que uma delas falou pra mim, eu vou largar meu emprego, vou cuidar do meu pai, que eu tenho que cuidar dele. Eu digo, não concordo, eu tenho que cuidar dele. Mas também tem que cuidar de ti. E não adianta tu estar doente e cuidar de outro doente. Isso não é uma forma fria de falar, é uma forma prudente, gente. Vocês estão entendendo? Como profissional, como enfermeira, eu tenho que dizer isso. Ali são dois seres que precisam de cuidados. É tanto cuidador que está no desespero, que não sabe como que vai cuidar daquela bolsa, como é que vai cuidar daquele idoso que é cheio de medicamento para tomar, né? E mais a bolsa, né? E ele também, que está com pressão alta, que já está passando mal, já está entrando em desespero, e já não dorme direito de noite, começa a entrar em depressão, tem alteração, né, nas suas atividades de vida diária, porque não tem condições psicológicas e culturais e sociais de cuidar do idoso. E aí eu peguei isso pra filha, né? Tu já pensou em colocar numa LPI? Mas assim, ó, faz uma vistoria, investiga, né? E ela assim, nem pensar. Tipo assim, ó, foi a pior ideia que eu dei pra ela, na cabeça dela, tá entendendo? Nem pensar. Eu digo, gente, por que nem pensar? Né? E ela, não, mas eu vou abandonar. Olha que coisa louca, né? Ela assim, eu vou abandonar meu pai. Eu digo, não, criatura, tu não vai abandonar teu pai, pelo contrário. Tu vai cuidar do teu pai e vai cuidar de ti. Tu vai lá visitar ele, seguidamente, leva as coisas que ele gosta, passeia com ele, mas ele vai ter uma equipe para cuidar. Que hoje tu tá fazendo o papel de tudo. É o papel de filha, é o papel de cuidador. Tu tá ficando doente. Mas as pessoas absorvem para si aquele dever que poderia ser compartilhado. E a nossa sociedade, infelizmente, não tem essa visão. O que acontece? Não cuidam direito do idoso, e aí quando a gente propõe alguma coisa que pode ser uma ajuda coerente, a sociedade ainda tem uma visão distorcida, ou seja, é um acúmulo, é um horror. Existe, tá, gente? Não tô dizendo que não existe, tá? Existe também isso. Só que cabe a gente que tem um familiar assim, né, que precisa de um cuidado específico, encontrar um lugar adequado, né? Indicações, visitar os locais, ó, tá meio sujo, tá meio nojento, a cozinha tá meio esquisita, óbvio que eu não vou botar minha mãe e meu pai ali. É até uma possibilidade de levar ele pra visita junto pra ver onde ele gostaria de ficar também, né? Acho que é uma ideia. Aí tu tem que trabalhar isso, porque ele não quer sair de casa. E tu não pode levar ele contra a vontade. Uhum. Então é uma briga, tá entendendo? E aí, às vezes, quem não tá sabendo do negócio todo que a pessoa tá vivenciando, acha que tá sendo, que aquele cuidador tá agredindo fisicamente, que é a violência física, que é a violência psicológica. Só que não é, é a tentativa do familiar, de forma desesperada, né, convencer aquele idoso que ele precisa se cuidar. Aí tu vai dizer, demenciado, piorou, realmente, tem demência, gente, provavelmente tu não vai conseguir. Né? E aí entra em alguns casos, quando necessário, a interdição, né? A curatela, né? Que também a gente não abordou aqui, né? Mas é interessante falar. O pessoal muito do jurídico fala sobre isso, né? Sobre curatela, sobre interdição. É que a palavra interdição parece que antigamente, né? Essa palavra está sendo substituída, né? A palavra interdição, ela dá a entender que o idoso não pode fazer mais nada, né? Não tem poder sobre si e ele é dominado pelo cara ou por um responsável, né? Ele vai ser tutelado. Olha que coisa louca, assim, né?
Tá, tudo bem. Mas assim, ó, qual é a tentativa hoje? Que essa curatela, ela possa facilitar para o cuidador, tá entendendo? Cuidar desse idoso. Porque muitas vezes há um caos instalado naquele local que ele vive. Por quê? Porque o idoso não aceita tomar medicamento. O idoso arranca a fralda, arranca a sonda, arranca a bolsa. Quando ele não passa as unhas em si próprio, que ele se coça, ele tem alguma coisa que ele se coça, né? Só que ele não tem lesão, mas ele fica se coçando e faz lesão, tá entendendo? E assim, ó, e a familiar não sabe mais o que fazer. Já foi no médico, o médico diz, ah, esse ficou de velho. Porque é bem isso, né? Ah, dá uns remedinhos pra ele. Aí chapa aquele idoso, literalmente vai dopar aquela criatura, vai passar deitada o dia inteiro em cima de uma cama, fazendo lesão por pressão. E a gente né? volta Que é à o questão de levar o idoso num especialista, num médico especialista em idoso, né? Justamente. Isso é o diferencial, né? Então, assim, ó, nem tudo que é medicamento eu posso dar para o idoso, porque tem uma outra questão que a gente não falou, além de tudo que eu já mencionei, a polifarmácia, né? O que é a polifarmácia? É medicamento para fazer cocô, é medicamento para constipação, é medicamento para urinar, é medicamento para pressão alta, é medicação para demência, é medicamento para hipertensão, meu Deus do céu, é para diabetes. Olha, ele é uma polifarmácia, é uma enciclopédia, como eu digo para os alunos, né? Então, assim, ó, é ruim, né, gente? Mas infelizmente aquele idoso precisa de medicamentos. O que cabe ao profissional discernir? Que medicamentos vão interagir? Que podem interagir? Que medicamentos que eu posso subtrair e que possam não tirar o efeito do outro? Vocês estão entendendo? Então, assim, ó, e de que fato, que medicamento de fato ele precisa? Ah, remédio para tudo. Tá, mas calma. Porque não adianta dar um remédio que, sei lá, para fazer cocô, vamos dizer, constipação, ele é constipado, tá? E dá uma outra alteração. Vocês entendem? Aí o paciente geralmente faz quimioterapia, baixa imunidade. Então, ele, sabe? Então, assim, ó, o paciente vai ficar no leito, vai desenvolver lesão por pressão. Gente, é um compêndio. A pessoa idosa é um compêndio. Aí os cuidadores, que horror. Eu digo, não, eu não acho horror. Eu acho que teu papel é extremamente importante e, assim, ó, e é essencial. Porque se não tivesse um cuidador preparado, provavelmente esse idoso não estaria mais aí. Entendesse? Ele tem que ser bem cuidado. Tem semana agora conversando com uma menina que é da higienização. Não no hospital, em outro local. E ela, nos finais de semana, ela trabalha como cuidadora de idosos, de pessoas ricas, lá em Porto Alegre. Foi lá em Esteio, quando eu fui palestrar, eu conversei com essa menina. E ela me dizendo que final de semana ela cuida desses idosos que tem dinheiro e tal. Então ela se paramenta, ela bota a roupinha toda branca, ela ajuda a dar comida para ele, ela só não faz a comida. Tem a cozinheira, tem a mulher que limpa também da higienização lá. E ela só fica com esses idosos que estão em casa, né? E ela dá comida, dá o medicamento e faz assim companhia. E ela ganha muito bem para isso. Mas é que eu digo, são idosos e idosos, né? Vamos colocar em 90% dos idosos do Brasil, do nosso país, não tem acesso a isso. Então, estão atirados em casas, em LPIs que realmente não estão preparadas, atirados nos domicílios, sendo violentados por familiares que dependem, que não trabalham e dependem financeiramente desse idoso, fazem milhares de empréstimos. Isso é violência também patrimonial, tá? Violência financeira. Milhares de empréstimos no nome do idoso. O idoso, quando vai receber 50 pila. Ué, cadê o salário mínimo que ele ganhava? Ele tem que pagar de empréstimo porque os parentes pegaram. Então, assim, ó, isso, gente, é a realidade. Então, assim, ó, o que o INSS hoje fala? Que boa parte dos idosos hoje estão comprometidos com empréstimos. Aí ele vai dizer, empréstimos de quem pegou empréstimo? Familiares e até golpistas. A importância da gente como profissional, a gente é da saúde, não importa, é saúde também. Da gente alertar nossos pacientes idosos que eles cuidem seu dinheiro, né? Que eles cuidem o que está sendo descontado no banco. Que aí tu olha assim, mas realmente eu te ganhei um salário, mas não veio todo o salário esse mês, né? Não era para vir, né? Olha, veio uma quantia a mais no meu salário, o que é isso? Ou seja, eles depositam um dinheiro a mais na conta desse idoso para esse idoso pagar. Vocês estão entendendo? Ou seja, forçam a pessoa a tirar um empréstimo. Então, cabe a gente, como enfermeiro, por meio da educação em saúde, né, orientar essas pessoas. Então, assim, ó, a violência ela está em todos os espaços, mas o cuidado para evitar esse tipo de coisa também. E cabe a gente, como profissional, a gente, como familiar, né, trazer à tona essas discussões. Não sei o que tu acha, Adrice, o que tu acha disso? Eu concordo totalmente.
quanto mais a gente discutir, mais a gente vai ir disseminando, né, a Uhum. importância. A gente vai criando todo o contexto e aos poucos a gente vai chegando num lugar de realmente falar mais sobre o idoso, de modo geral. Quanto mais a gente levantar essas questões, mais a gente vai ir falando sobre o idoso, mais a gente vai ir. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente vai respeitando. É, Acho que a gente vai aprendendo mais e a gente vai aprendendo a respeitar o idoso e aos poucos ele vai conseguir ganhar o lugar dele na sociedade. Eu sou uma pessoa que meu sonho, sério, porque eu adoro idoso, eu tenho muita admiração. Eu não sou a pessoa mais paciente do mundo, mas eu sempre falo que eu não vou trabalhar nem com idoso, nem com criança, que precisa de muita paciência. Aí me coloca perto de um idoso, quero conversar com o idoso, vou ouvir no idoso, quando eu vejo a tua e é amiga bom. do E é idoso. bom. Então, para mim, assim, é realmente uma idealização mesmo, que eu gostaria muito que a nossa sociedade respeitasse mais o idoso. Aí, eu até me emociono, gente, eu sou muito sensível. Porque o idoso ele tem tanto para passar para gente. Você pode sentar do lado de um idoso num ônibus, que ele vai começar a falar com você e você vai conversando com ele e ele vai ir te ganhando na conversa. Vai. Porque eles são cheios de experiência e tem tanta coisa para compartilhar. Então, eu acho que realmente trazer à tona toda essa discussão sobre a conscientização sobre a violência, Uhum. o espaço do idoso, a questão do cuidador, trazer todas essas questões é de suma importância para o idoso conquistar o espaço dele. Quanto mais a E gente tem uma fala, mais a necessidade urgente de conversa, né? Como eles gostam de conversar, né? É uma necessidade urgente, assim, porque eles se sentem isolados, se sentem solitários. E aí é nessa escuta terapêutica aí, que nem precisa ter muito instrumento técnico, né? Pra gente elencar essa fala, né? Que a gente já percebe o quanto só escutar já faz bem para ele. Aí ele conta as histórias, ele traz relatos. Então, assim, ó, a gente tem que estar atento, pessoal, para diversas situações, né? E essa necessidade urgente da conversa, da escuta, né? A mudança repentina de comportamento, né? De humor. Então, como que esse idoso tem, ele está se apresentando, né? Ele tem lesões na pele, que é uma outra coisa importante também falar, gente, aí, que são algumas lesões físicas que não são podem também ser, mas geralmente não é, ser atrelada à violência, né? Como o skin tears, o nome skin tears. O que é skin tears, né? São aquelas lesões que os pacientes têm alteração plaquetária, alguma até lesão por atrito, né? Ele se bateu, ele fica com lesão, abre a pele, que já é frágil, e sangra, né? O que acontece? Olha ali, bateram no idoso. Não, às vezes ele mesmo, é lesão por atrito, né? No leito, ou ele se bateu no é móvel. muito sensível. Eu fico impressionada com o quanto realmente é sensível. Eu tenho uma bisa que ela ainda é viva, ela vai fazer, se não me engano, tá beirando os 98 já. Ai, que E bonitinha. tudo que ela encosta, você vai ver a pele dar aquela dilacerada. Enfim, vai fazendo lesões e fica roxo. E eu pergunto pra minha avó, que ela que costuma ficar muito com a minha bisa, avó, o que que houve com a bisa? Ela bateu ali, aí você vê esbarrou em alguma coisa que pra gente não é nada, vai lá e faz uma lesão grande. Faz. Aí não dá para botar esparadrapo, não dá para botar qualquer fita, porque tudo isso causa lesão. Então, quando tu vai retirar, tu acaba retirando a pele do idoso junto. Então, tem que ter todo um cuidado para realmente, né, para fazer um curativo, tem toda essa questão. E aí, quem não conhece, acha que tá sofrendo violência física, gente. Também tem isso, ó, tem que se atentar para esse negócio. Então, assim, ó, tem toda essa fragilidade, né, cutânea, enfim, motora, né? Essa questão também do medo, da ansiedade que o idoso sente porque não está com alguém, né? E aí ele tem necessidade de tomar medicamentos e há o risco aí, né, para o paciente até acabar em suicídio, né? Também tem tudo isso, pela questão da própria solidão. Uma outra coisa importante que é a falta de acesso, né, a cuidados médicos, né? Então, hoje a gente vai chegar num posto, nem sempre aquela equipe está preparada para cuidar do idoso. E aí tu vai dando medicamento. E o que ele já está tomando? A gente não sabe. Pobre rim, pobre fígado, né? Como é que tá esse idoso aí? Lembrando, gente, que a farmacologia, né, que é o estudo aí dos medicamentos,
ele tem dentro aí do estudo dele a farmacocinética e a farmacodinâmica, né, Adrícia? No que Tá? semestre tu tá agora? Sinto falta de farmacologia, mas tá Ah, eu gostava, era bom. Agora que a gente fala de idoso, é importante, olha aí, ó. Não, mas é Que aquilo, semestre tu tá agora? amor e ódio. Eu adoro farmacologia, mas só não me pede para fazer uma prova de farmacologia que o estudante ele sofre muito. Que semestre tu tá agora, Adrícia? Eu tô no 7º, caminhando para o finalzinho do 7º, indo para o 8º. Eita, Nossa, eu lembro já até tá hoje avançado. a única prova de farmacologia que eu fiz física mesmo foi uma prova final que foi com consulta. Aí eu brinco falando, gente, a prova valendo 10 com consulta eu tirei 5, imagine 100. Mas Imagina porque a farmacologia é muito difícil, gente. Eu estudei muito, mas é muito, muito difícil. Não, mas é lindo. Difícil e é importante, sabe? Tu vê agora mesmo, pra gente fazer esse raciocínio físico-patológico aí, né, do processo de envelhecimento, eu tenho que associar. Então, pra vocês verem que, assim, ó, quem estuda a pessoa idosa, né, ela precisa, né, ter um olhar dinâmico, um raciocínio rápido, né? Por quê? Porque a farmacocinética, gente, no paciente, tanto a farmacocinética como a farmacodinâmica, ela tá alterada, né? Quando ele vai tomar um medicamento, daqui que vai fazer efeito, aquela vida útil que tá ali, né? Ele já tem que tomar outro. E aí fica aquele acúmulo rodando na corrente sanguínea, né? Imagina o impacto disso, gente, né? Cérebro e nos diversos órgãos, né? Então, assim, ó, tem toda essa questão ainda, né? Então as pessoas assim, vou dar mais um remédio, um chazinho. Ai, idoso adora chazinho, gente. Que povo que gosta de um chá. Eu vejo lá meus pacientes falando pra mim, né? Vou tomar um chazinho, de calma, né? Sei que pode ter as terapias, né? Complementares, integrativas, né? Que o chá também tá aí. O SUS, né? Ele dá conta dessas questões, inclusive as TICs estão aí dentro do SUS, ok, mas tudo tem que ter, né? Um parecer, um olhar, né? Porque isso também não deixa de ser um produto químico, como situação, né? Entrando no organismo. Então, tudo tá entrando no organismo, é remédio, é chá. Então, tipo assim, ó, e eles estão se achando, entende? Só que a gente tem que cuidar da saúde deles. Porque hoje, gente, a saúde deles é diferente do jovem. Não é só porque ele envelheceu, é por toda uma condição, né? E outra, é como eu estava dizendo, a farmacocinética e farmacodinâmica desse idoso é lenta, vocês estão entendendo? Então, tipo assim, daqui que vai processar um medicamento ou um chá, enfim, qualquer coisa que ele ingeriu que tem ação química no organismo, pode ter um efeito deletério no organismo. Então, assim, ó, ainda tem isso, né? Então, tá sonolento, teve um risco de queda, baixou pressão, ficou hipotenso, e foi do medicamento que eles tomaram que, né, que não precisava ter tomado, né? Ele achou que ia ajudar e trouxe efeito colateral. Então, assim, a questão da temática pessoa idosa e principalmente violência, nesse mês de junho, que a gente está debatendo bastante, né? É um tema bem importante a ser discutido. Porque não é só violência, né? Vocês viram, é tudo. Então, por que eu digo tudo, gente? Porque a pessoa idosa, ela merece ser vista de forma integral, né? E se a gente não vê a pessoa de forma integral, a gente sai brigando com o cuidador, que às vezes nem bateu no idoso, não fez nada, gente. Mas o idoso tá gritando porque é demenciado, vocês estão entendendo? Então tem que olhar os dois pontos de vista, né? Do idoso, do cuidador, dos ambientes que ele está inserido e de que forma a gente pode melhorar esses processos, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Adrice? O que tu acha? Eu concordo totalmente. E eu queria muito te fazer uma pergunta. Fale. Não sei se a gente já está chegando na reta final. Que eu tô por ti, estamos aqui, estamos por ti. Bom, então acho que para finalizar, assim, de modo geral, eu queria muito que você trouxesse um pouco do... Eu sei que hoje em dia você está com várias especializações, né? Mas o que te levou aí para a área do idoso? Eu já vi que você tem muito carinho pela área, a gente vê pelo jeito que você fala. Ninguém fala dessa maneira tão bonita, porque é linda a maneira que você fala, com admiração. Ninguém fala dessa forma sem gostar. Então, eu queria que você trouxesse o que te levou, te induziu por esse caminho e depois que falasse um pouco da sua experiência assistencial com idosos, enfim, o que você quiser trazer sobre essa experiência pessoal pra gente. Interessante. Não, interessante. E eu vou, assim, né, por que será que eu escolhi essa área, né? E muitos escolhem a área por diversos motivos, né? A gente pode escolher a área porque sabe que é uma população emergente,
né? Pode ser por uma questão de mercado de trabalho, porque hoje a Falando gente nisso, desculpa te tem as LPIs, interromper, eu né? vi, eu vi recentemente que o Brasil está deixando de ser um país assim mais jovem e caminhando para a faixa etária dos idosos, né? A gente fala, bom, eu decidida que não quero ter filhos, né? Fala-se, discute-se muito sobre isso. Então, acho que a gente está realmente caminhando para um Brasil mais idoso, É. que a gente vai envelhecendo e não está produzindo, né? Não E não está tá gerando novos frutos. não tá tendo outras gerações, né? E assim como tu, várias pessoas não querem ter filhos, entende? Por toda uma situação de vida, de escolha. Aí tu pensa, quem vai nos cuidar no futuro? Muito relativo. Você já tá falando com o aluno lá no consultório, né? Eu digo, hoje eu tenho duas meninas, uma de 9 e uma de 6. Mas, tipo assim, ó, aí eu conversando com esse meu aluno, ele assim, Daiane, não garante tu ter filhos que elas vão te cuidar. A gente tem que começar nosso processo de envelhecimento cedo, pensar nisso. Como eu falei, a gente não pensa nisso. A gente só vai pensar quando a gente tá, ó, com uma muletinha, né? Numa cadeirinha de roda, desesperado, para onde que vão me levar? E às vezes meio confuso, né? Mentalmente, né? E aí a gente fica pensando, ter filhos não é garantia de que vão nos cuidar. A gente acha que, assim, né? Por serem nossos filhos, que pode ser, né? Que nos cuidem. Eu tenho esperança, né? Eu falo assim para elas aqui. Né? Eu tive meu pai, né? Vou contar um pouquinho da minha história, por que eu escolhi essa área, né? Meu pai, eram pais idosos, né? Eu tive pais velhos, idosos. Então, quando a minha mãe me teve, a minha mãe tinha 42 anos. Aí você, é jovem. Jovem naquele momento, mas pensa Até com 20 anos você eu. atingir uma idade assim Claro, razoável, ela é também já diferente. envelheceu com você, né? Claro. Imagina, tu tem uma mãe de 20 anos, uma mãe de 40, é diferente. Muito Eu, assim, ó, eu fiquei diferente. no meio termo. Eu fiquei no meio termo, né, Adrice? Eu tive as gurias com 30 e poucos anos, né? E fechei a fábrica A também. minha Mas, mãe me teve com tipo, 30, também fechou. isso aí. Porque hoje ter filho no país é caro, né? Então, Muito ter caro. filho no Brasil é caro, né? E isso implica a gente também, né, ter condições financeiras para manter o nosso envelhecimento e manter, né, a vida desses filhos. Porque, eles já estão com 18 anos, mas eles vão morar contigo, provavelmente, né? Eles vão fazer faculdade, aí tu vai dar um jeito de comprar um carro para ele, vai ajudar a pagar a faculdade se for, se conseguir pagar uma faculdade. Ou seja, tu vai estar sempre ali, né? Até o dia do ninho vazio, né? Que a gente chama do ninho vazio. Quando os filhos casam, saem da casa de seus pais, e aí eles se percebem que o envelhecimento está ali. Ali eles percebem o que é ser a pessoa idosa, né? E aí já tem a perda do cônjuge e a saída dos filhos. Então, são perdas, né? Perdas da vitalidade, perdas, né, do filho, do esposo. Então, tem toda essa questão, são perdas que a gente vai perdendo, né? E aí eu quis estudar sempre os idosos, né? E conviver com os idosos. Uma, porque eu também não gostava de pediatria, né? Então, tem toda essa questão, já falado aí da criança. Não gosto de pediatria, não pela criança, tu entende? Eu fico angustiada com pediatria, com criança, né? Isso me angustiava muito. Às vezes me angustiava também de ver crianças que não precisavam estar na pediatria e estavam, por desleixo da família, entende? Tem isso. Eu fui enfermeira substituta e eu passava por tudo no hospital. E eu via isso me irritava. Eu digo, Jesus, eu não posso trabalhar no lugar que me irrita. Vocês estão entendendo? De eu ficar muito irritada e isso me angustiar demais. Eu tenho que estar feliz. Eu tenho que estar feliz e tenho que ajudar as pessoas a serem felizes, né? E tenho que deixar a pediatria para quem gosta, para quem isso não vai implicar na saúde mental, como já estava implicando, tá entendendo? E aí eu me achei na gerontologia, né? No cuidado ao idoso, na escuta, por, por já estar incluída, tá entendendo? Pelos pais idosos. Meus pais eram idosos, entende? Agora eu perdi minha mãe esse ano passado com 82 anos, né? E foi muito difícil. E aí, por que eu quis estudar a saúde do idoso? Para cuidar da minha mãe. Todo mundo tem um ninho vazio, como eu disse. Casa, vai embora. Eu não, casei, meu marido e minhas meninas aqui, onde eu estou agora. E quis morar aqui com a minha mãe, né? Porque eu queria cuidar dela. Foi difícil, foi, gente. Ela teve demência, eu sofri bastante. A família não ajudou em coisa nenhuma, que são as irmãs dela, né? Eu passei por situações bem difíceis.
né? Elas não entendiam o que eu dizia. E eu preciso que a minha mãe, né, que é uma pessoa idosa, seja cuidada dessa forma, receba esses cuidados. Elas entendiam que não, minha mãe estava muito bem, obrigado, e minha mãe não estava bem. Então, eu tive que entrar com o processo de interdição. Foi uma coisa bem difícil, assim, entende? Porque eu não queria isso para ela. Eu queria que ela estivesse bem, que ela estivesse conosco. Por quê? Porque eu estudei. Olha que coisa louca, né? Olha, então a gente se vê incapaz. E eu acho que é legal compartilhar com todo mundo que está assistindo agora, que não é porque tu estudou, isso eu mudei a minha fala e mudei minha vivência, tá? Que não é porque tu estudou, que tu fez um doutorado, que tu é uma especialista, oh meu Deus, né? Que tu vai conseguir tudo, né? Às vezes tu não vai conseguir cuidar da pessoa mais próxima de ti. Isso eu vivi. E foi horrível, porque eu me senti incapaz e numa situação de fragilidade. Por que que acontece isso, gente? Por que tu tá envolvido? Tá entendendo? Olha que coisa louca isso. Porque a gente está envolvida. Então, quando a gente está envolvida no processo, tu também fica doente. Eu me percebia doente, mentalmente. E eu tinha 2 meninas pequenas. Então, eu, além de dar conta de todas as necessidades das meninas e da minha casa, meu marido me ajudou demais. Meu Deus, não tem o que dizer. Se eu não tivesse ele, acho que eu tinha ficado doente de fato, entende? Assim, com doença física e mental instalada, né? Mas foi muito difícil, assim, se eu não tivesse ele. E apesar de tudo, assim, ó, eu fiz tudo que eu pude, né? Até um dia, quando a gente chegou em casa, ela já estava morta, né? Infelizmente, eu não consegui estar com ela nesse último momento, foi muito triste, né? Apesar de que, né, a família que dizia que ia me ajudar a cuidar não cuidou, eu também não conseguia cuidar dela direito, porque minha vida era muito enlouquecedora. Ela não queria nenhum cuidador, né? E aí, nesse processo de interdição, né, as minhas tias entraram contra, né? Foi uma situação muito difícil, eu não tive apoio de ninguém. Nossa. E aí, depois eu comecei... Foi horrível, Adrícia, assim, esse meu relato, né? Eu acho interessante a gente falar de idoso e trazer esse relato, porque provavelmente alguém que está me escutando agora já deve ter vivenciado ou já ouviu de alguém. Então, a gente acha assim, porque enfermeiro, né, sabe tudo e é ele que vai cuidar. Só que é que cuida desse enfermeiro. E ele não sabe tudo, não, gente. Não sabe tudo. Porque tu entra num grau de envolvimento tão alto, tão pesado, que tu te sente cansada, né? E isso às vezes te afeta. Então, tu chora, tu sofre e tu não sabe como cuidar. E tu só tem vontade de sair correndo. Infelizmente, é o que acontece, né? E aí tu diz, vou botar um cuidador. Aí tu vai ver quanto que é um cuidador. Porque tem que ter um cuidador de manhã, um de tarde e um de noite, 12 horas, né? Mais de 12 horas da outra noite. Aí tu faz as contas. Quanto que é uma LPI? Tá entendendo? Quanto que é botar um cuidador na sua casa para manter toda uma identidade daquele idoso? Por isso que aquela menina que eu contei a história agora, que cuidava dessas pessoas ricas em Porto Alegre, as pessoas conseguem ficar na sua casa e pagar uma pessoa para cuidar, porque eles têm dinheiro, eles têm condições financeiras boas. Mas e quantas pessoas que chegam no consultório para mim e que dizem, pai, eu quero botar um cuidador? Aí eu já digo, né, baseado na minha experiência. Tá, e tu já fez as contas de quanto que é essa pessoa? Porque não é de graça, né? Essa pessoa, ela vai querer diária ou ela vai querer carteira assinada. Aí tu não paga a carteira assinada dessa pessoa, aí tu arranja um processo trabalhista, porque vocês estão entendendo, gente? É o cúmulo, assim, da sandice, e o cuidador, como eu fui, a gente fica doente, né? Então, assim, ó, eu fiz tudo que eu pude pela minha mãe. Minha mãe acho que durou bastante, até pelos meus cuidados, porque ela era diabética, crônica, de fato, não se cuidava, ela tomava o remédio quando ela queria. E aí ela brigava comigo, mas eu tô tomando remédio, ela tava fazendo insulina. E ela fazia aquela insulina do Ministério da Saúde, que é com agulha e seringa. Eu digo, não, mãe, não se usa mais isso, machuca, isso dói. Aí consegui a de caneta pra ela, né, pra ela fazer insulina de caneta, que é uma agulhinha ínfima, que não doía nada. E aí ela, que bom, não sei o quê. Mas, tipo assim, ó, tomava o remédio, comia doce, escondido. Aí a Daiane brigava com ela, de mãe, não pode. Aí quem vê, tá brigando com o idoso, tá batendo idoso. Vocês estão entendendo, gente? Então, tipo assim, ó, não é fácil cuidar do idoso. É maravilhoso. E eu sinto falta da minha mãe, porque eu acho que ela poderia estar aqui numa condição melhor, mas infelizmente a demência e todo o processo de solidão que eu vivenciei por parte da família dela, né? Eu não tive esse apoio. E a gente precisa do apoio de outras pessoas, gente.
A gente precisa. Ah, mas eu sou filha, eu tenho que cuidar. Beleza, concordo. Mas tu precisa pedir ajuda. Porque tu vai chegar numa hora que tu vai estar fadigado, tu não vai cuidar e as duas vão cair dura. Tá entendendo? Tanto tu quanto a idosa que tá cuidando. Tu tem que estar bem. Então, eu fico com meu coração tranquilo, Adrícia, assim, por tudo, por ter cuidado da minha mãe, do meu pai, eu não consegui. Porque meu pai morreu com 60 anos, se aposentou e morreu, tu acredita? Oh, Que meu é Deus. o perfil das pessoas do país, né? Se matam de trabalhar a vida toda, se aposentou, morreu. Eu tinha 13 anos. Olha só. E aí eu estudava e tentava, meu Deus, eu queria ser médica, né? Para poder não acontecer isso com a minha mãe, né? Mas sendo enfermeira, eu podia fazer a mesma coisa praticamente, né? Tendo os conhecimentos. E aí eu esbarrei no quê? Na falta de apoio social, que ajuda. E aí depois que eu comecei a ver que isso realmente fazia parte do processo. Ah, mas tu leu nos livros? Eu li. Mas a gente só vai saber de verdade quando tu vivencia. Hum, Aí tu pode dar o palpite que tu quiser dar na vida do cuidador, mas só vai saber quando tu vivenciar. Tu entende, Adrícia? Então, quando tu fala da tua bisa, da tua avó, sempre pensa, né? Que quando tu cuida, tu tá te envolvendo. Tu entende? Quando é alguém estranho que tu paga, né? Ou alguém da família que não tem tanto envolvimento, mas tá ali cuidando, o processo de sentimento é diferente. Então, tu é. faz de tudo para aquela pessoa, para ela viver, para ela estar bem, né? Mas tudo tem sua hora, tudo tem seu momento, né? E é como eu digo, a gente nasce, se desenvolve, cresce e infelizmente a gente vai, né? A gente vai para um outro plano, a gente morre, enfim, e ficam aí, né? As, as coisas que foram vivenciadas, as experiências, né? Que nos modificam como pessoa. Tudo isso que eu vivi e que eu estudei, como, por que eu escolhi a saúde do idoso, né? Como tu me perguntou, tudo isso hoje me fortaleceu para hoje eu estar aqui contigo, né? Com certeza, para eu estar no Conselho do Idoso contribuindo no município e para estar também estudando, né? Atendendo a maior parte dos meus pacientes são idosos e todos os familiares relatam a mesma coisa, que é difícil, mas eles querem cuidar para ter pelo menos um final melhor, né? Então esse é o caminho, né? De tudo, né? Mais ou menos é isso, Adri. E eu tenho certeza que você proporcionou um caminho muito melhor para sua mãe. Ah, com Porque certeza. eu acho Meu que Deus. com certeza quando ela se foi, ela estava bem, porque você cuidou muito bem dela. Porque é o que eu te falei, não tem como você falar com o É, tamanho carinho que você fala sem você realmente sem amar viver. o idoso. E É imagina verdade. tua mãe, que é a pessoa que a gente mais ama no mundo, a nossa mãe, uma pessoa idosa. Então eu imagino o tamanho do carinho que você teve com ela. Então sim, você Sim, ela pode viveu estar. até os 80 e poucos porque a gente cuidava, né, Adrícia? Se tivesse deixado nas mãos de outras pessoas, como eu já citei, ou até nas dela, né? Ela não estaria mais aqui. Com certeza, tu E, entende? A gente e precisa ainda, investir na saúde. ainda mais você falando assim que você se desempenhou um cuidado assim, quase sem apoio, né? Sem apoio É, da família, da parte dela. é, Então é realmente admirável. Você pode realmente ter o seu coração tranquilo, que é você verdade, é fez o uma seu luta. melhor. E eu tenho certeza que ela, com certeza, tinha muito orgulho de você. E eu, nossa, eu já te admiro demais. Nossa Senhora, eu tô me emocionando. Mas parabéns por ser essa profissional incrível. E é realmente muito bonito ver pessoas como você falando com tanto carinho, com tanto respeito e com tanta experiência na área. É realmente muito, muito bonito. A gente pensa, eu espero me tornar uma profissional tão excelente quanto você se mostrou ser hoje, porque quando a gente entra na área da saúde, bom, pelo menos eu, fazendo a faculdade, eu penso, gente, será que eu vou conseguir fazer diferença na vida das pessoas? Vai E eu sim. espero que sim. E a gente tem exemplos de profissionais que realmente fazem a diferença, e você é um exemplo de profissional que faz a diferença. Obrigada, Dá querida. pra ver Assim, ó, em toda a sua todo dia a gente história. aprende, Adrícia, todo dia. Não é porque a gente fez uma faculdade, fez uma pós-graduação, que tu chegou ao final de tudo, tu entende? O final a gente nunca vai chegar, porque a ciência e o estudo, ele é vasto, tu entende? E a gente nunca vai conseguir deter aqui, ó, dentro do cérebro, todo o saber, né? Às vezes a gente vai esquecer, porque a gente tá envelhecendo.
né? Aí a gente tem que retomar aquele livro de novo, né? Aí a gente tem que conversar com os amigos, com os colegas, e todas essas experiências vão nos transformando, entende? Tudo isso vai nos fortalecendo como ser humano. Então eu digo, não é só estudar, é viver, né? É se apropriar, é ter propriedade do que tu está falando, né? Tu vai falar de um assunto, violência, tu vai estudar, tu vai trazer experiências, tu vai atrelar questões que são contextuais, entende? Então isso não é que tu te formar agora tu vai saber. Isso eu me formei em 2005, e eu não sabia quase nada, entende? Eu fui aprendendo aos poucos com as pessoas, eu fui me abrindo para o novo, isso é importante. A gente tem que se abrir para o novo, gente. Às vezes a gente acha que o que a gente sabe é mais que todo mundo, o que a gente sabe não precisa mais aprender mais nada, e o idoso pensa assim, né? Ai, não precisa aprender mais nada, né? Mas não, a gente aprende todo dia, constantemente. O saber, ele é renovável, né? Olha que coisa interessante. E ninguém te tira, tá? Ninguém te tira o saber. Tu vai acumulando aquilo e aquilo tu vai te aperfeiçoando, vai melhorando as tuas vivências, a tua comunicação e o teu agir, entende? E tudo isso vai te fazer uma pessoa melhor. É isso que tu tens que pensar. Ser uma boa profissional com a tua consciência limpa, tu entendes? E tu ter o teu fazer adequado, dentro de técnicas que são atualizadas. Ah, eu não sei fazer. Então não faz. Vai procurar saber fazer. Vai aprender. Vai trabalhar num lugar que é com idoso ou com outro perfil de paciente, vai antes olhar o lugar. É assim que eu faço. Eu tenho que ir para uma unidade, exemplo, se eu tivesse que ir para uma unidade, eu vou antes, para ver as rotinas, para ver as normas, para ver quem é a equipe. Eu digo, gente, quem daí a gente chegou, né? Tô aqui para ajudar. E se colocar como humilde sempre, sempre com humildade. Porque tu sempre vai conseguir as coisas, tu entende? Então, assim, a humildade é um sinal de sabedoria. E não é humildade um sinal de falsidade, não é isso. É humildade no sentido de se colocar no lugar do outro. Tu precisa vivenciar, tu precisa saber e tu precisa te melhorar. Porque no momento que tu vai fazer uma medicação no idoso, ou, colocar uma sonda, entende? Não é só isso. É escutar ele vai dizer, tá doendo, então tá, vamos parar um pouquinho, respira, me conta um pouquinho da tua história, né? Ó, nós vamos passar uma sondinha agora de xixi, né? Fica tranquilo, vai dar tudo certo aqui do teu lado, né? E ele se sentir seguro, tu entende? E é essa segurança que faz aquela sonda vesical, né? Ela nem doer, tu entende? E ele tranquilo ficar com aquela sonda. É a mesma coisa a bolsa de colostomia com meus pacientes. Ele sai do consultório e diz, ai, como eu tô bem, enfermeiro, de que legal. Então eu consegui alcançar o meu objetivo, né? Que ele sair bem dali, ele se sentir seguro, que ele pode me mandar um WhatsApp, que ele pode, mas é idoso, não tem acesso ao WhatsApp, mas ele tem da família, ou ele tem um telefone para ligar, vocês entendem? Então, tipo assim, ó, o cuidado ao idoso, ele ultrapassa a fronteira do cuidado em si, porque ele é um todo. Se tu acha que cuidar de idoso é trocar fralda e dar banho, tá errado. Ele é tudo. Porque tu tem que avaliar a pele, avaliar a nutrição, avaliar a preço da família e avaliar ele como um todo. Então, saúde do idoso é uma coisa integral, sabe? E violência tá aí dentro, né? Que a gente precisa sempre discutir, né? Para evitar isso, né? É o nosso papel. Nosso papel, gente, é denunciar, tá? Ver sinais de lesão, ver sinais de alguma coisa que realmente possa, né, indicar violência, denunciar. Eu Disque 100, gente. Disque 100, aí vai para o Ministério Público, para a polícia. Assim, isso vai, de certa forma, essas pessoas que cuidam vão ser indiciadas. E se realmente tiver alguma situação, né, vão ser comprovados. Se não tiver, porque como eu falei que é o idoso que grita, né, também vai ser comprovado. Então, eu acho que é interessante a gente abordar essa questão, né, dos dois lados, né. Eu acho que é isso. Com certeza. Bom, então foi isso. Foi uma discussão riquíssima. Eu me emocionei umas 3 vezes aqui. Ainda bem que não dá para ver muito bem. Minha cara não ficou muito vermelha. Já tô toda vermelha, já vou chorar. A gente faz uma live pra trazer conhecimmente e sai chorando. Olha só. Meu Deus do céu. Tomara que seja de emoção, né? Se for de tristeza, socorro. Mas é ótimo. As emocionantes são as que ficam, né? As melhores discussões. Então, queria te agradecer de novo.
Muito obrigada pela sua participação, Edaiane. Foi muito rico, Não. maravilhoso. Mais uma vez falando que a forma como você fala sobre o assunto é linda. Eu já imagino você falando sobre ostomias, que deve ser mais lindo ainda. Qualquer dia eu Ah, vou tá ver. tudo. Quero Já parar tá, pra tá ver. disponível aí Quando na tiver com a Gespro, Fê, né? eu vou. Isso. Hã? Não, mas tá disponível na Gespro e no meu canal do YouTube também. Ai, Aquele vídeo que maravilha. a gente Então fez vou com a lá ver. Fernanda a última vez, Com a certeza. live. Eu adoro o assunto. Inclusive, estava pensando em fazer uma especialização, talvez, nessa área. Eu esqueci o nome daquele. Como é que é o nome, gente? Do Técnicas cuidador idoso? avançadas. Estava pensando em ir para esse Ah, caminho das ostomias também. ó, Enfim, isso é uma terapia? eu adoro. Ótimo. Eu Olha, adoro. pode. Então, Posição no que eu quando puder te tiver um assessorar. tempinho, com certeza. Vou procurar. Mas enfim, foi ótima a discussão. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Eu vou pedir para depois você me passar o seu e-mail, que eu vou fazer um certificadozinho para você de palestrante, tá bem? Depois você me passa, por gentileza. Eu que E é agradeço, isso. gente. Ai, foi muito bom. Agradeço a todos que, né, se fizeram presentes hoje na nossa conversa. A gente conversou bastante, né? Mas eu acho que foi uma fala muito significativa, né, e que precisa ser trazida. Acho que é importante nós, como profissionais da saúde, abordarmos isso no nosso dia a dia e se fazer presente essa questão, né? Desconfiou, achou que tem alguma coisa estranha, vamos olhar, vamos avaliar, né? Pontualmente aquela questão, né? Enfim. Mas eu agradeço, então, a oportunidade, né? Os convites da GESPRO são sempre especiais para trazerem temas assim que, né? Gratidão também, professora, pelo carinho. Não a conheço, infelizmente, mas em breve a conhecerei, né? E agradeço a Gespro por esse carinho, né? A Fernanda, que me apresentou Fernanda, a nossa Gespro, né? Ela deve estar por mediadora do aí. nosso contato, né? Tava por aí, não sei se Ela deve ela estar ainda perdida por tá, aí. Agradeço a mas ela Adrícia tá sempre também, com que eu a não gente. conhecia. Ai, Adrícia, foi maravilhoso o nosso encontro hoje. Eu também E achei agradeço a muito Deus rico, por muito estar aqui obrigada. contigo, né? E a gente fazer discussões tão ricas, gente. Foi maravilhoso hoje. Agora eu vou sempre recorrer à senhora na questão do idoso, tá? Porque Ótimo, eu tô estou à apaixonada, tá disposição. bom? Então, qualquer coisa a Estou à gente disposição. se encontra em novos encontros para Tá fazer novas discussões tão ricas bom. quanto essa. Maravilha. Então é isso. Muito obrigada, viu? Uma ótima noite para a senhora. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Agora eu vou descobrir como é que sai. Tchau.